Agora sim, gente, boa noite para você que está do outro lado. Bem-vindos à Kaká TV, 52º episódio do Educacá e Conexões. Hoje com uma convidada super especial, que é a Vasti Maciel. Nós vamos falar, né, de um tema super importante, né? Então eu convido você, né, a divulgar o nosso link aí para os seus amigos, né? Passa a informação, porque é muito importante falar sobre isso. E olha só, né, um espaço aqui, o Educacá e Conexões é um espaço de diálogo, escuta e reflexão sobre temas que atravessam a educação, a sociedade e a vida. E hoje o tema é bem mais profundo e necessário, e também urgente, claro. Psicologia, justiça e cuidado, quando a escuta se transforma em ferramentas de transformação social. Falaremos a partir, né, da realidade de Mato Grosso, um estado que infelizmente figura entre os mais violentos do Brasil quando no tocante a feminicídio. Uma realidade que exige mais do que números, exige escuta, acolhimento e ação. Então, você que está do outro lado aí, é um minutinho da nossa vinheta e voltamos já com a nossa convidada. Falei que era rápido? Já voltamos. E agora então, vou pegar o boa noite da nossa convidada, Vasti Maciel. Boa noite, Vasti, seja bem-vindo aí do Kaká. Prazer falar com você nessa noite, né? Demoramos um pouquinho para entrar no ar, mas tudo deu certo para falar de um tema tão importante. Boa noite. Excelente noite, Kaká. Excelente noite a todos os ouvintes, né? Que nesse momento estarão conosco compartilhando aí do conhecimento que faz sempre necessário. Muito bem. E aí, claro, perguntando, né, para você aquela clássica, né, quem é Vasti Maciel, né, apresenta ao nosso público, né, a gente divulgou durante a semana aí que estaria conosco aqui, mas eu ouvi de você quem é, né, Vasti Maciel, o que faz, né, atua nessa causa, né, gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre a sua história, quem é você. Maravilha. Então, sou psicóloga, especialista em violência doméstica e familiar, assim bem como também especialista em psicologia jurídica, né? E estou já atuante na violência doméstica e familiar por mais ou menos 7 anos. São esses anos que têm me dado a bagagem, né, para estar onde eu estou. Atualmente psicóloga no Ministério Público do Espaço Caliandra, esse espaço que nós realmente recebemos aí as mulheres que sofrem de violência doméstica e familiar, assim bem como toda a sociedade. Maravilha! E aí, Vasti, o que é essa psicologia jurídica, né, e qual a sua função? Vamos começar por aí, você se apresentou, né, o que é a psicologia jurídica, qual que é a função, qual que é a atuação nos tribunais, como que funciona, né, essa parte, aí você que atua nessa função aí, não sei se eu posso falar função, como que é a função mesmo, né? Então, eu demorei, sabe, Kaká, a entender qual que era a minha função, porque assim, para nós que nos formamos em psicologia, tem ainda essa ideia muito de clínica, né? Então, se você não for uma psicóloga clínica que atende em clínica, parece que você não teve sucesso aí a partir da sua formação. E eu sempre fui muito dessa questão de ser mais objetiva, de fazer mais apontamentos direcionados mesmo, voltados para a lei. E quando surgiu a pandemia, houve então, né, o lançamento aí de um sistema de um atendimento online, que foi o Justiceiras, da qual eu sou liderança nacional.
E comecei, claro, atendendo e depois me tornei liderança do estado de Mato Grosso e agora nacional. E foi todo esse conhecimento que me fez entender o que era psicologia jurídica, né? Como psicóloga jurídica, nós podemos fazer perícia, né? Perícia, podemos fazer laudos, mas a minha função nesse momento, como eu estou aí dentro de uma instituição pública, não é a minha função. Minha função é fazer um relatório técnico, né? A partir de uma escuta que eu faço com essa mulher que traz a demanda dentro da violência doméstica familiar, para subsidiar aí e até mesmo dar mais corpo, né? Para trazer mais materialidade. A palavra correta é trazer mais materialidade para a promotoria diante do caso de violência que essa mulher está aí denunciando, né? Independe qual seja a violência, porque a violência são 5 tipos de violência. Então, dentro dessa função agora que eu estou, o que eu faço? Um relatório técnico. Muito bem, que legal saber disso, saber que tem esse serviço, né? Então, você que está do outro lado aí, que está nos assistindo, que está nos vendo, que vão ver depois, né? Informação super importante que a Vaxi traz aqui para nós. E assim, pode decidir, né? O que decide aí? Qual que é a diferença entre julgar e escutar nesse processo, nesse relatório técnico? Como que é essa atuação? Aí a gente vai entrar daqui a pouco nas causas dos tipos de violência, mas, né, como que é a atuação, assim, uma preliminar sobre isso? Então, Cacau, o que acontece é muito isso. As mulheres não se sentem ouvidas, né? E quando você não é ouvida, você então realmente não tem a sua dor acolhida. E o que eu faço como psicóloga, mesmo sendo jurídica, eu faço o que posso da melhor forma, que é escutar essa mulher. Então nós dedicamos o nosso tempo, né? É diferente de atendimento clínico, da qual nós fazemos um atendimento de 50 minutos. O atendimento que eu faço, ele é o tempo que a mulher precisa. Claro que nós temos aí um horário a seguir, por exemplo, 2 horas, 3 horas e meia. Tem casos que demoram até 3 horas e meia, essa mulher em acolhimento. E quando você escuta, você vai percebendo que ela vai compreendendo também a violência que ela sofreu, a partir da fala dela. E nós vamos auxiliando e dando nome, né, para as coisas que ela passou. Então, basicamente é isso. A psicologia, ela sempre teve esse lugar, né, de escutar sem julgar. E eu sempre pontuo para as mulheres o seguinte: quem julga é o juiz ou a juíza, né? Nós realmente temos um entendimento, analisamos a questão processual e a partir daí nós fazemos apontamentos técnicos. Decidir, nós não decidimos nada. Mas humaniza o atendimento, né, do processo. Humaniza. Muito bem. E aí vamos para uma outra situação, sobre a questão do feminicídio em Mato Grosso, né, que é a nossa realidade, o nosso gargalo aí, a situação toda, né, contextualizando aqui. Olha só, né, quando falamos em feminicídio, falamos do fim extremo de um ciclo de violência que muitas vezes começou com o silêncio, né? O que os dados nos mostram sobre o feminicídio em Mato Grosso, né? Quais são os sinais ignorados antes da violência extrema? E assim, claro, se a gente abrir, né, os sites aqui, toda semana, todos os dias temos um caso de violência em Mato Grosso. Cacá, as estudiosas e os estudiosos que debruçam nesse assunto, né, elas afirmam que o feminicídio é evitável. Por que o feminicídio é evitável? Porque nós sabemos que o ser humano, ele é uma questão comportamental. Então eu me comporto de uma forma que, se o outro observar, vai perceber que não tá legal, não tá bacana. Mas nós temos casos extremos, casos de mulheres que se envolveram com indivíduos em apenas 2 meses e aí, infelizmente, né, perderam as suas vidas. Em 2 meses é um curto tempo para alguém, possivelmente, assim como as pessoas falam: nossa, você nem conhece, a pessoa já coloca dentro da sua casa. E aí, quando você pensa isso, você acaba responsabilizando a mulher por ter perdido a própria vida, né, por ter sofrido esse crime brutal. Mas é muito isso. É evitável porque dá para você notar comportamentos, né? O indivíduo, ele não consegue exatamente, como nós falamos, se forçar por muito tempo. Não dá. Quando você tem um relacionamento, mesmo que está só ficando, conhecendo, né, a famosa paquera,
Dá pra você perceber quando você sai com esse indivíduo, se ele faz uso de álcool, por exemplo, se ele toma, sei lá, algumas ml a mais, dá pra você perceber se ele fica ou não alterado, como é que ele se comporta depois disso, como é que ele se comporta com a família. Um fator muito importante a se ater qual é a própria história dele, né? Claro que os indivíduos, eles contam uma história, eles mentem, né? Mas é sempre pensar que a mulher nunca vai ser culpada de um crime brutal. Sempre a responsabilidade vai ser de quem cometeu o crime, mas os estudiosos dizem que dá para evitar esse tipo de crime. E uma coisa, você falando isso aí, então a bebida, claro, né, as drogas, de modo geral, é uma porta aberta para o feminicídio, né? Isso é um dado, assim. E uma outra coisa, né? A gente fala de uma questão cultural do nosso país, que é o machismo, né? Que está estruturado e, claro, leva a uma situação de normalização, muitas vezes, da violência, né? Também, qual que é a sua análise sobre isso? Como que você trata essa situação? A normalização da violência, Cacá, ela vem do lugar mesmo de que ainda é muito chocante, né? Mas parece que a única violência mais grave ainda é a física. Então, as mulheres não conseguem dar nome para os outros tipos de violência, e elas falam muito isso, ou a família fala, mas ele não batia nela, mas ele não quebrava objetos dentro de casa, ele não era violento com as outras pessoas, então tem muito disso, né? O que dá para se dizer é o seguinte: como psicólogo eu gosto de reforçar o seguinte: não dá para você brincar com a mente humana, né? O ser humano ele é capaz de qualquer coisa. Então, diante de qualquer coisa, é sempre bom estar atento aos sinais, aos comportamentos, né? Voltando aqui um pouquinho, o uso de substâncias lícitas ou ilícitas, né? O álcool é lícito, por exemplo, ele é um fator relevante, mas ele não é dominante. Porque muitas pessoas usam, né, de má fé, o indivíduo está alcoolizado, não justifica. O indivíduo, quando nós vamos analisar os casos, ele geralmente premeditaram, justamente usar alguma substância para se desinibir, né? E é simplesmente por um entendimento de que eu fui rejeitado. E a rejeição é uma coisa da qual nós ainda falamos, né? O ser humano não lida muito bem. E nessa cultura patriarcal machista, os homens vêm reforçando isso. Quando a mulher diz não para ele, então ele pensa, bacana, vou te matar, porque não vai ser minha, não vai ser de ninguém, e também eu sou um homem, eu posso fazer isso, né? Nós temos, apesar de todos os feminicidas aqui no nosso estado estarem presos, né, cumprindo pena, mas nós temos alguns indivíduos que tentaram feminicídio e estão foragidos. Situação gravíssima, né, gente? Assim, triste para o nosso estado, como a gente vê, né, esses casos de violência, e você falando disso aí, né, dessa cultura machista, o quanto que isso, né, assim, não só no nosso estado, mas no Brasil de modo geral, como que isso é impregnado nessa coisa da propriedade, da mulher como propriedade, como que isso, né, tá no dia a dia, onde a pessoa não aceita essa situação. Mas o sistema, de modo geral, falha, né, para essa tragédia acontecer. Ou algumas estruturas familiares, né, como que vocês têm lidado com isso, nesse contexto todo do machismo, porque a gente falou aqui, a droga é um fator que desabrocha, né, a violência. Às vezes o cara não tem coragem de fazer isso de cara limpa, às vezes usa uma substância, seja ela lícita ou ilícita, e aí, claro, tem uma questão estrutural, cultural, do machismo, e aí depois nós temos uma questão do Estado, do sistema de modo geral, né, que nem sempre vai estar na casa também da pessoa. Como que, né, os apontamentos, onde falham essas situações para que não ocorra? Olha, Cacá, é importante deixar muito ressaltada essa informação que medida protetiva salva vidas, tá? Não é uma invenção de alguém que queria prejudicar os homens, e aí tem alguns até, claro que são os indivíduos radicalistas que eles falam essa maldita lei, né, que é a famosa Lei Maria da Penha, inclusive esse ano fará 20 anos. Mas nós sempre pontuamos o seguinte: a medida protetiva salva vidas, e a medida protetiva veio justamente como uma forma de amenizar esse impacto da violência doméstica familiar que as mulheres sofrem, porque eu não preciso exatamente ter um crime, né?
basta a mulher dizer que está com medo, que ela acredita que a sua vida está correndo risco, para ela ter aí uma medida protetiva, então, né, deferida ao seu favor. E um dos fatores que já ocorreu foram algumas mulheres que estavam com a medida protetiva, infelizmente, dessas 52 mulheres do ano passado que foram mortas em nosso estado, se não me falha a memória, 5 ou 6 tinham medida protetiva. E aí onde vem a falha, né? Nós não podemos também tirar a responsabilidade, com certeza, do Estado. Mas 3 delas tinham voltado como autor, né, de violência doméstica familiar e não comunicou justamente as instituições necessárias que, olha, vou suspender a medida protetiva, né, porque eu voltei como autor. Então ficou subentendido que nós, como instituição pública, falhamos no horário de chegada, falhamos em atender essa mulher em tempo hábil, né, falhamos na ocorrência. Então, só para esclarecer, claro que as falhas acontecem, e acontece como? Muitos casos, e como você falou, não tem como colocar um policiamento na casa de todas as mulheres, né? Então é isso, é as mulheres estarem atentas, continuarem acreditando que as instituições públicas estão fazendo o possível para que essa violência seja amenizada, né? Assim que perceberem que as coisas começaram a acontecer, porque poucos casos, se não me falha a memória, o indivíduo chegou e geralmente já esfaqueou, em maior grau com facas, né? Então tinha sinais ali para ela chamar a viatura antes, recorrer antes, mas infelizmente por vários fatores aí o deslize aconteceu. Então aonde o Estado está falhando? Nós estamos falhando também muitas das vezes quando essas mulheres vão em algumas instituições e não têm um acolhimento humanizado. E eu quero até trazer aqui a fala da nossa ilustre, né, Carmen Lúcia, que diz que é muito engraçado. Ela faz uma reflexão que a onça não desonça, a zebra não deszebra, mas o ser humano desumaniza, né? Então, sempre que as mulheres estiverem diante dessa dor, que as instituições públicas se atentem, né, para acolher essa mulher, para escutar essa mulher, para ouvir essa mulher sem julgamento, porque nós não estamos aí diante de um tribunal, porque isso faz toda a diferença. Ela se sente acolhida, ela acredita que o sistema, as instituições estão a favor dela, e ela consegue aí, muitas das vezes, até evitar uma tragédia maior. Bom, e falando dessa situação, porque tem todo um ciclo da violência, né? Ela acontece, tem toda uma estrutura, né, desse ciclo. E aí, claro, quando, como você falou, às vezes não chega, o cara chega ali esfaqueando já, né, tem toda uma aproximação e depois acontece, né, essa situação. E aí, o que acontece depois né, nessa situação, esse ciclo? Você poderia falar um pouquinho desse ciclo? Acho que não estava nem no roteiro, né, mas seria interessante para que as mulheres que estão assistindo e os homens também, né, tenham essa consciência desse ciclo e de buscar ajudas, né, como que deve ser feito todo esse procedimento para que não aconteça isso, porque às vezes a pessoa é convencida a retomar esse relacionamento que, né, já estava no processo de falência, e aí, né, a coisa piora depois dessa volta, melhora um pouco e volta. É um ciclo, né, que acontece muitas vezes desse processo. Olha, Cacá, primeiramente eu quero reforçar que eu nunca praticamente gravo o nome de ninguém, então eu sempre falo estudiosos, às vezes esqueço meu nome, galera, e é isso aí. Mas nós temos estudiosos que debruçam, né, também reforçando no assunto. É sempre importante dar crédito para quem realmente está estudando, que diz que a violência não é mais um ciclo. A violência agora, há muito tempo, está e é uma espiral. Então, o que é uma espiral? Vai só evoluindo. E é justamente isso que dá para pontuar, né? Não só para as mulheres, mas justamente para a sociedade. Como a psicologia estuda o comportamento humano, né? Nós temos que nos ater justamente a isso, as emoções e os sentimentos. Então, quando você perceber alguma coisa diferente, é que nós pagamos para ver, né? Então, não, ele vai mudar. Só foi hoje porque se alcoolizou, teve um dia ruim no serviço. As mulheres são acostumadas e ensinadas a normalizarem
qualquer falta de educação ou qualquer gestão de emoção que esse indivíduo venha a ter. Então elas não vão percebendo que as coisas estão aumentando, né? Então é realmente onde chega a ponta seria aí o feminicídio. Então o que eu quero dizer para as mulheres? Ficarem atentas aos relacionamentos. E se relacionar não é só se relacionar de forma afetiva. Qualquer relacionamento é difícil. Coleguismo, né? Num trabalho, por exemplo, é difícil se relacionar com as pessoas. É difícil se relacionar, principalmente, conosco mesmo, né? É para isso que existe aí a psicoterapia, que é o famoso se conhecer, olhar para dentro de você. Então, os homens também, por uma questão cultural, eles se sentem intimidados, né, coagidos a não procurarem ajuda de profissionais que podem auxiliar a trazer um novo olhar, né, para que eles gestem essas emoções e entendam que a mulher não está nessa sociedade ou nesse mundo apenas para servi-los. Então, chegar em casa e gritar, isso vai prejudicar o seu cotidiano. Chegar em casa e brigar com os filhos e ficar essa rotina, isso com certeza pode um dia aí desencadear em algo fatal, que é o feminicídio. Então dá para se perceber, né? Só que nós precisamos estar atentas e acreditar sempre que a mente, as emoções e sentimentos, tanto dos homens quanto das mulheres, são terra da qual nós não devemos pisar sem conhecer, né? E quem é que se conhece 100%? Difícil, né? Difícil. E falando, aí entra você tocou no assunto que entra naquela questão da escuta, né? Na ferramenta de transformação. E aí a pergunta vai o seguinte, nessa questão do eixo emocional, né, e humano, a pergunta que fica, o que significa, né, a escuta qualificada, né? Por que tantas mulheres não conseguem falar, né? Então, fica a pergunta, né, dessa escuta qualificada e por que as mulheres não conseguem muitas vezes falar sobre isso, sobre o que está acontecendo. Primeiro, Cacá, que é muito difícil você se reconhecer como vítima. É um lugar extremamente doído, né? Porque estar vítima nos é colocado que é um lugar de fraqueza. E humanamente, ninguém quer ser fraco, ninguém quer ser fraca. Então, como é que eu reconheço que eu estou vítima? Primeiro passo. Quando a pessoa reconhece que está vítima, então ela cai, né? O famoso cair em si, senso comum, e aí ela é tomada e possuída pela dor. Porque além de estar vítima agora, de ter que dizer para si mesma que está machucada, né? Isso não é físico, isso também, não só físico, mas principalmente emocional, psicológico. Não é à toa que nós falamos que a primeira violência é a violência psicológica. Essa mulher entender que pode ser que a outra pessoa que vai ouvi-la vai desacreditar, porque primeiro ela desacreditou dela, né? Tem muito disso. Então, se você não acreditar na sua dor, fica muito difícil você conseguir expressar a sua dor. E qual que é a dificuldade de expressar a sua dor? É justamente o medo de não ser acolhida, de não ser abraçada, de não ser aí ouvida e sim julgada, né? Que nós sabemos que infelizmente isso é uma coisa muito humana que não deveria ser, mas acontece muito, né? Nós julgarmos sem realmente compreender e fazer toda uma análise geral do contexto que essa pessoa está inserida. Muito bem, e você falando de tudo isso, né, vem uma outra na sequência, pergunta o seguinte, né, como é difícil, né, isso você já tinha falado antes, do se reconhecer, né, e até porque eu acho que nós brasileiros, de modo geral, não temos essa prática, né, de buscar a terapia, de buscar esse autoconhecimento. Às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e as coisas vão rolando. Mas aí falando desse processo todo, né, que as mulheres não se reconhecem, né, como vítima, né, porque como que a escuta salva vidas, né, né, essa diferença entre ouvir e acolher, porque ouvir uma coisa, acolher é outra. E nós vamos falar daqui a pouco do espaço, acho que você pode dar um spoiler aí sobre o espaço Caliandra, né? Isso, espaço Caliandra. Existe realmente, Cacá, uma diferença muito grande, né,
em escutar e acolher. Então, na minha concepção, o acolher ele vem muito de um lugar que, como psicóloga, faz parte, né, do meu cotidiano, a repetição. Algumas mulheres, quando, por exemplo, elas vão na delegacia, registrar apenas o primeiro e único boletim de ocorrência. Infelizmente, algumas mulheres têm que percorrer várias vezes esse trajeto, várias vezes ela tem que registrar nova ocorrência, né? Então, ser acolhida é justamente isso, é repetir essa dor, essa história várias vezes, com as mesmas vírgulas, com os mesmos pontos, e saber que a profissional que está ali te ouvindo, te escutando, está te acolhendo, que não é apenas uma pessoa que está parada na tua frente e que você vai sair da porta, né, do lugar sigiloso que você está, falando sobre a sua dor e nada vai acontecer. É sentir. Nós humanos precisamos sentir. Quando a mulher sente, né, estou falando mais da mulher aqui porque é esse lugar que é o nosso tema, né, feminicídio, violência doméstica familiar, que quem sofre são as mulheres. Mas qualquer pessoa, ela precisa sentir que está sendo acolhida. E como é que você sente? É justamente perceber que o profissional, que é a outra pessoa que está ali do teu lado, está sem julgamento, né? Tem lugares que a pessoa pontua. Você já falou isso, a senhora já falou isso, já está registrado isso. Então, quando eu faço esse corte, eu inibo, né, a dor da pessoa, eu deixo a pessoa aí mais machucada ainda, e é onde muitas mulheres entendem que não compensa, a justiça realmente não existe, né? E aí, aproveitando que você já linkou o Espaço Caliandra, então, dentro do Ministério Público, ele foi criado, ele foi desenhado, eu posso até ousar e dizer que ele foi sonhado para que nós, como instituição pública, realmente estivéssemos com essa mulher diante dessa dor, né? E dizer para as mulheres que falhar pode ser que nós, em algum momento, venhamos falhar, mas nós estamos atentas, dia após dia, ano e ano, o Ministério Público está preocupado, né, em realmente acolher essa mulher, acolher a dor, acolher aí a queixa-crime, e que ela sinta, né, como nós falamos, justiçada, né? Para algumas mulheres, a justiça, ela acontece quando a outra parte vai preso. Porém, nós também explicamos toda a questão burocrática, porque a prisão, Cacá, ela é um fator desencadeado de outros fatores. Então, até que se ocorra a prisão, né, outros fatores precisam ser analisados. Então, as mulheres pensam assim: fui na delegacia, fui no Ministério Público, fui em outras instituições e nada aconteceu. E aí, quando você vai conversar com essa mulher, o que é nada? O autor ou a outra parte, né, acusada, não foi preso. E quando você vai analisar toda uma questão, não existe materialidade o suficiente realmente, né, para pedir a prisão do autor ou para que esse autor seja preso. O autor, então, ele é comunicado, recebe a advertência e ele sana o comportamento, né? Mas já vem de imediato medida protetiva, né? Quando ela já vai à delegacia, né? Ela não sai de imediato, é importante também esclarecer. Algumas mulheres pensam que ela indo na delegacia, quando ela sai da delegacia, a medida protetiva já está deferida. Não é assim que funciona. É preciso uma juíza ou um juiz deferir essa medida, tá? Então, na delegacia você vai fazer todo o pedido, né? A delegada ou delegado, escrivão que estiver lá, na verdade, vai escutar a queixa-crime ou escutar, né, a demanda, vai registrar e mandar para o judiciário. Assim como o Ministério Público também, algumas pessoas não sabem, nós, dentro das promotorias de violência doméstica familiar, somos 5 promotorias, nós também podemos escolher o termo, né, para se fazer um pedido de medida protetiva. Manda também para o Poder Judiciário, e aí um juiz ou uma juíza, dependendo, por exemplo, se for final de semana, é o juiz ou a juíza de plantão que vai deferir. A lei, ela estipula até 48 horas, mas aqui em Cuiabá realmente o judiciário tem sido bastante rápido, né, no deferimento, compreendendo mesmo que medida protetiva salva vidas e que as mulheres precisam disso para, por exemplo, para ir trabalhar no dia de amanhã, né? Então tem saído em tempo muito curto.
Aproveitando, né, já vamos falar mais sobre isso, sobre o Espaço Caliandra, mas você falou assim, o Ministério Público pode dar a questão da medida protetiva e tal, ela pode ir diretamente ou ela tem que passar por uma delegacia? Qual que é o procedimento correto que a mulher deve, né, fazer para conseguir uma medida protetiva, para dar início a uma ação como essa? Então, como instituição pública, né, Ministério Público, nós não somos a primeira porta de entrada, mas nós somos uma porta de entrada para se pedir a medida protetiva de urgência. Então, a mulher pode ir na delegacia, né, assim bem como pode ir no Ministério Público, e uma dessas promotorias, né, o promotor ou a promotora vai manifestar, fazer o pedido, né, para o judiciário, e aí assim que o juiz ou a juíza tiver acesso, deferir. Geralmente defere, mas é importante esclarecer porque as pessoas pensam também isso. Vou no Ministério Público, quando eu saio de lá já saio com a medida deferida. Não é assim que funciona, não é do dia para a noite. Nós fazemos um pedido para o judiciário. Quem decide é o judiciário. Compreendido, então, você que está assistindo o Poder Judiciário, né? Quem está assistindo aí já, né, para esclarecer, porque às vezes tem pessoas que não sabem, né, já fica esclarecido aí sobre essa questão. E aí, voltando ao assunto aqui, ao Espaço Caliandra, né, que você falou que é do Ministério Público, né, como que funciona o trabalho psicológico dentro do espaço, né, e qual que é o papel da justiceira no acolhimento e orientação jurídica e emocional? Maravilha, Cacá. É bom esclarecer esse ponto. Nós do Ministério Público, Espaço Caliandra, nós temos uma equipe técnica, né, multidisciplinar, que é uma psicóloga, eu no caso, nós temos assistente social, nós temos uma assessora jurídica, assim como nós temos uma voluntária do serviço social também, e compondo nossa equipe, uma policial civil, que ela é cedida para o Ministério Público, né, que é justamente essa policial civil que faz todo o apanhado, né, do estado de Mato Grosso referente ao feminicídio, todos os dados. Então, nós não fazemos tratamento psicológico. O que nós fazemos essa equipe técnica, justamente, é especializada para acolher, né, a dor dessa mulher, fazer uma escuta sem julgamento. Então, foi criado esse Espaço Caliandra, a equipe foi composta, né, ano passado, se não me falha, ano passado, 2024, em junho, que a equipe foi realmente completa, né, com a contratação aí da profissional de psicologia. E qual que é a importância de ter toda essa equipe técnica especializada? Para fazer um relatório técnico, que os promotores e a promotora, eles têm essa preocupação. Eles acreditam realmente, né, que ter uma equipe com esse olhar diante dessa dor, né, para fazer essa escuta, vai conseguir colher coisas, né, situações, crimes que outrora essa mulher não conseguiu descrever. Então nós ouvimos ela, depois fazemos um relatório e juntamos nos autos. Então é uma escuta mesmo qualificada mesmo profissional, técnica, né? Como você falou lá no início, técnica mesmo, né? E aí o papel da justiceira, né? O que é a justiceiras, o que são, né? Poderia esclarecer? E tem também o projeto O Justiceiras, é um programa, né, que foi criado na pandemia, que nós infelizmente, né, perdemos bastante colegas aí, e foi idealizado ela era promotora de justiça, né, Gabriela Mansur, idealizadora do projeto Justiceiras, e hoje nós estamos em 27 países, então nós atendemos várias mulheres de outros países, assim bem como brasileiras que estão em outros países, fuso horários diferentes. E o que nós prestamos também? Esclarecimento a essas mulheres. É tudo de forma online, virtual, né, via WhatsApp. E isso é muito interessante porque também tem salvado vidas, Cacá. Tem muitas mulheres que elas, na hora que ficam nervosas, que estão aí passando por esse processo da violência, elas não conseguem organizar os pensamentos para chegar diante da instituição e expressar o que ela está passando. Então nós fazemos todo esse direcionamento, né? Mandamos às vezes um textinho, olha, a senhora pode falar isso e isso, o direito da senhora é assim, assim. E também
cada mulher, que nós chamamos, né, cada caso, ela é montado um grupo, tudo é online, e nesse grupo existe também 4 profissionais: psicóloga, assistente social, rede de apoio e advogada. Mas nós não fazemos como a galera acha, nós não fazemos atendimento clínico, a advogada não advoga na defesa, o que nós fazemos mesmo é um acolhimento e orientação, assim bem como é o mesmo serviço aqui, né, em tese do Espaço Caliandra. É um processo mais orientativo, né? Exatamente. Legal, muito bom. E aí, falando sobre essas histórias, né, tudo isso, né, a gente está comentando aqui sobre esses serviços, e com certeza você já participou de vários, né? Tem alguma história, né, que você poderia, né, que mostra a importância desse trabalho? Você falou que assim, tem salvado vidas, tem algumas assim, sem citar nomes, claro, né, que você pode citar que foi um caso de sucesso, né, porque provavelmente deve ter vários. Cacá, é muito isso, né? Primeiro que a mente mente. Eu adoro essa frase, a mente mente. Então, você se torna vítima justamente dos seus próprios pensamentos, né? E nós temos vários casos de sucesso, da qual realmente... E é interessante reforçar que há uma variação de idade, tá? Acontece com meninas jovens, de 18 anos, de 17 anos, assim bem como acontece com senhoras de 81 anos, acontece... E enfim, infelizmente a violência doméstica e familiar ela não escolhe idade, ela escolhe quem? O gênero, né? Que é o gênero feminino. Então nós temos vários casos de sucesso, da qual a mulher, né, realmente elas não viam mais nenhuma esperança, não tinham mais nenhuma expectativa. Mulheres que, em sua grande maioria, né, tem filhos aí também, então elas se preocupavam: para onde eu não vou denunciar porque é pior, porque eu não tenho para onde ir, eu não tenho onde ficar. Nós temos também, importante reforçar, uma casa de amparo, que é um endereço sigiloso, justamente para respaldar e proteger essa mulher, essas crianças que precisam sair do lar de forma urgente, né? Ficam um período lá, é feito toda uma avaliação, e essa mulher, quando a equipe técnica entende que ela pode voltar para o seu lar ou seguir a sua vida, assim é feito. Então, casos de sucesso, nós temos vários, que aconteceu de forma rápida, assim como de forma demorada. Como o nosso atendimento ele é breve, o que é breve? A mulher, ela pode, nós temos casos de pessoas que vão no Espaço Caliandra mais ou menos, 5 vezes, temos. Nós temos mulheres que vão no Espaço Caliandra apenas uma vez, temos também. Então, o que acontece? A diferença e o sucesso, ele vem justamente de quando essa mulher se sente acolhida. Se ela se sentir acolhida por essa equipe técnica, né, se ela entender que qualquer instituição, no caso a qual eu estou representando no momento, o Ministério Público realmente está ouvindo ela e sentindo a dor dela, ela já sai de lá pensando diferente. E ela consegue realmente, não é milagre, tá? As coisas não acontecem do dia para a noite. Mas quando você acredita que as coisas podem mudar, então é onde as coisas mudam. Nós temos diversos casos de pessoas sem esperança que estavam pensando em suicídio, né? Que é outro fator também, mas aí já é outra pauta. E é isso, estamos sempre trabalhando, caminhando para que a informação, né, para que o acolhimento chegue de uma forma, da melhor forma possível nessas mulheres que passam por nós, profissionais. Interessante, né, saber falar sobre isso, né, a importância de estar divulgando isso. Só vou pedir para você puxar o microfone mais para perto, que você está... Eu sou imperativa, a galera, então é isso. Ela tá puxando aqui o microfone, aí depois... mas acho que aqui tá saindo o som aqui, pessoal. Mas é bom a gente falar sobre essas histórias de sucesso, né, também, porque, como você falou, não é milagre, mas, né, é uma nova chance, uma nova oportunidade para essas mulheres, para essas famílias, né, para a sociedade, né, como que isso ocorre, porque, né, ter esse cuidado, eu falo assim, é uma situação tão preocupante, e eu como professor,
Hoje sou historiador, né, também, e eu atuo hoje na área da gestão, também nos cursos, e com os meus alunos eu sempre tiro uma aula, pelo menos a cada 2, 3 meses, para a gente falar sobre o assunto, né? O ano passado mesmo eu cheguei um dia que eu tive que abrir lá o computador, abrir a televisão que nós temos em sala lá, e abrir vários portais de notícias de Mato Grosso, na segunda-feira, porque eu falo assim, a gente estava conversando, acho que às vezes esses momentos são muito importantes, de mostrar na segunda-feira, e a gente tinha falado lá no início sobre a questão da bebida, de drogas, e, né, que acaba que o final de semana ele é uma coisa assim muito... que na segunda-feira... Final de semana é dia de jogo. No final de semana, na segunda-feira, a coisa tá a 1000 por hora. Você abre todos os portais de notícias do estado, tem um caso em cada região do estado, um caso de feminicídio ou tentativa, né? Então é muito preocupante isso, né? E a gente tem que trazer esse processo de conscientização, de mudança mesmo cultural, social, estrutural da nossa sociedade. Então, e aí falando, né, já indo mais já para o final aqui, pessoal, eu quero que vocês depois nos sigam lá. Depois esse episódio vai estar disponível aqui, né, no kktv.com.br. Não sei aí do horário, provavelmente nós vamos deixar aí no horário das 6, e também nós vamos deixar disponível no YouTube, KKTV 85. Nós não estamos fazendo ao vivo ainda no YouTube, mas nós vamos deixar também lá, e os cortes dessa edição também vai estar no nosso Instagram, EducaKTV, lá no Instagram também nós vamos estar disponibilizando lá, vocês podem ver os cortes e ver o episódio completo no YouTube e também aqui na kktv.com.br. Beleza, gente? Um abração, quero agradecer aqui rapidinho a doutora Nayara e a doutora Natália, que sempre nos apoia, do consultório humanitar, consultório odontológico. O Neguinho da Autoelétrica, também a Autoelétrica do Neguinho, lá no Cochipó, Parque O'Hara. Uma oração para o Neguinho, que está sempre conosco aí. Aquele abraço e a galera toda que está nos assistindo aqui, tá? Joia, pessoal, pode mandar sua mensagem aí pelo WhatsApp que a gente responde, tá? Mandar sua pergunta se você tiver, ok? E aí, agora sobre a questão de prevenção e responsabilidade, né? Como a sociedade pode atuar antes da violência, né? Qual é o papel da educação emocional? A gente hoje fala muito de educação emocional, essa coisa, mas a sociedade precisa de mais educação emocional, né? Qual que é esse papel da sociedade? Então, não é só da sociedade, né, Cacá? É de todos nós. Um dos pontos que ainda temos que reforçar diariamente é que os tempos mudaram, né? Eu tive um trabalho que desenvolvi dentro da Polícia Militar aqui do estado de Mato Grosso, capital, da qual eu fui a facilitadora do grupo reflexivo para policiais autores de violência doméstica e familiar também. E ao longo dos anos estudando e na aplicação também, e na escuta desses homens, né, eles traziam sempre o passado. Porque, doutora, meu pai fazia isso. Porque, doutora, minha mãe se sujeitava a isso, né? E o apontamento que eu sempre fazia era justamente de reflexão. Não dá para nós, seres humanos responsáveis, né, das nossas ações, das nossas condutas, dizer que o outro é responsável. Não dá mais esse discurso. Nós já sabemos que está dando errado. Então, o que acontece? Eu preciso, primeiro, analisar o meu comportamento. Não tem como, Cacá, você querer analisar o outro, e eu falo análise não no sentido psicanalítico aqui, de eu vou te analisar, ou psicológico, né, estou te analisando, mas mesmo uma forma de colocação. Não tem como você analisar o outro, achar que o outro tem que mudar nisso ou naquilo, em uma questão comportamental, e você mesmo, ou você mesma, não saber aonde você, como ser humano, indivíduo, pode melhorar, né? Então, quando você começar a refletir, fazer essa autoanálise, quem é você como ser humano, o que você realmente gostaria que melhorasse primeiro em você, percebendo que está dando errado, né? Aí nós vamos conseguir dizer para a sociedade onde a sociedade pode melhorar. Mas um dos pontos que a sociedade pode melhorar é justamente saindo desse lugar de julgamento. Quem somos nós para fazer julgamento, né? Para fazer juízo? Me dói muito quando eu ouço outras mulheres dizendo: tenho mulher que gosta de apanhar.
né? Eu não acredito que exista ser humano que goste de apanhar, nesse entendimento mesmo de agressão, de violência. E o indivíduo masculino também acredito que quando ele analisa, né, observa, reflete aí as suas ações, ele consegue perceber que a época do pai dele está dando errado aqui agora. Então, para ele não ser um indivíduo futuramente a ter prejuízos existenciais também, né, na lei, é pensar como é que ele pode mudar. Mas meu pai fazia assim, deu errado, porque o senhor está dando errado, né? O que eu falo para os policiais, o senhor está dando errado, deu errado porque o senhor está aqui comigo, no grupo reflexivo. E bom que o senhor está tendo a oportunidade, os senhores, porque a partir daqui, eu, uma profissional extremamente comprometida realmente com a ciência, com a questão comportamental, nós vamos conseguir refletir aonde você pode melhorar. E eu, como profissional, não posso pontuar, você deve melhorar bem aqui, porque o indivíduo tem que querer, tanto homem quanto mulher, nós temos que querer, né? A mudança ela vem de dentro para fora. E aí, quando você é uma pessoa mudada, aí sim você então tem uma sociedade melhor, e a sociedade automaticamente, né, contribui com você, você contribui com a sociedade. Você falou uma coisa interessante, até ia para a próxima pergunta, puxando aí, que sobre os homens, né? Inclusive você falou dos policiais, e claro, existem vários, né, nessas condições. E a pergunta, né, que é o seguinte, né, qual que como homens também, né, precisam ser chamados à responsabilidade desse tema, porque a gente fala da mulher de denunciar e tudo mais, de fazer isso, fazer aquilo, mas o homem também precisa ser chamado à responsabilidade para a mudança desse processo, né? Como? Bastante, porque o homem, Cacá, o gênero, né, masculino, sim, ele é ensinado também. Não existe as mulheres nasceram para tal coisa. A psicologia fala que o ser humano, ele é um ensinamento, ele é um aprendizado, né? Então o homem, ele também é ensinado, mas eles se validam, né, de toda a era histórica para justamente viver diante de um conforto, porque é confortável estar no poder. Subentende-se que você ser um indivíduo zangado, bravo, isso é entendido ainda como homem forte. E os homens, eles estão então realmente, alguns até falam, tá difícil ser homem, Bashir. Nós palestramos também em algumas empresas, estamos diante aí, né, desse tema, desse público, e alguns rapazes se sentem ofendidos, eles falam, está difícil ser homem, porque agora então querem o quê? Querem me tornar bicha, querem me tornar viado, sempre voltando àquela história antiga, né, de que se o homem ele for educado, de que se o homem ele for responsável, de que se o homem for realmente mais compreensível, ele vai perder a virilidade, né? Então é pensar que você, homem, principalmente, foi ensinado a vários comportamentos, mas está dando errado. Faz décadas, né? Ou século que está dando errado. E dá, Cacá, para nós termos dias melhores. Isso depende justamente do homem e da mulher. Nesse momento, trazendo os homens, né, para a temática, trazendo os homens para a reflexão. Quando você senta com um homem realmente para refletir, não é aqui conversando ou um papo que vai mudar a crença, né, a famosa crença que a psicologia fala. Eu preciso mudar o pensamento, porque você foi ensinado que o homem é isso, isso e isso. Então, a partir de amanhã, como é que você vai ser homem? Né? Então você precisa aprender outra coisa, e é essa outra coisa que o homem muitas das vezes não está aberto a aprender, porque ele já aprendeu outrora que esse novo comportamento vai o tornar fraco, e ninguém quer ser fraco, né? Então é repensar o que é esse lugar de fraqueza, o que é esse lugar de homem forte, o que é esse lugar de homem provedor, e aí você começa a entender que, como eu sempre pontuo para qualquer gênero, essa responsabilidade existencial, ela é a gênero, não tem gênero. Quem cozinha, quem lava, quem passa? Um ser humano que quer sobreviver, porque nós somos, né, uma sobrevivência.
E não falo desses papéis básicos, dessa cultura no cotidiano, dessa coisa comum. Eu falo mesmo dos sentimentos, das emoções. Os homens não são ensinados a se cuidarem. Imagina você fazer psicoterapia, né? E eles falam muito, nossa, eu estou indo no médico. Eles acham que isso é uau, né? Vamos, coitado dele. Procurou ajuda de um profissional. E você está indo em quem? No psiquiatra, estou tomando remédio. Ora, bacana, você está tomando uma medicação, né, psicofarmacológica, mas você não está tratando os sintomas. Quer dizer, desculpa, a causa, né? Quem trata a causa é a galera da psicologia. Então você medica os sintomas e o problema continua lá. Em algum momento isso vai voltar, isso vai reverberar, mas é muito isso. A mudança de comportamento, ela precisa acontecer urgente no gênero masculino, né? E a mudança de comportamento, ela só vem quando o pensamento muda, a famosa crise. É muito interessante falar sobre isso, né? Sobre nós, homens, que precisamos mudar. Eu falo isso, você tocou num assunto que eu durante muito tempo tive, apesar de tudo, uma certa resistência a essa questão. Depois fui para terapia também. Fez muito bem, faz muito bem, né? Então, acho que nós homens temos que quebrar esse preconceito, né? Essa coisa de que não está dando certo, desse papel social do homem também, né? Aceitar que nós somos seres como o outro, cheio de emoções, de coisas, de que, né? E sempre você falou uma coisa muito interessante, de ser duro, né? Que na verdade o homem, ele entende que tem que ser duro consigo mesmo e se torna com todos, né? Principalmente com as mulheres, e leva, né? Aí é uma coisa mais mais a fundo. Mas e políticas públicas, né? O que precisa ser feito ainda nas políticas públicas, ou que já consegue resolver essa causa, essa situação? Precisa ainda de mais políticas, ou precisa de mais efetividade? Como que você você tem observado essa situação? É o que nós já discutimos há muito tempo, né, Cacau? O que nós precisamos é de verba. Ou vou aqui melhorar, porque eu estava no treinamento que houve, né, no seminário que houve no TJ, eu esqueci o nome da doutora, mas ela disse que existe a verba, O que nós não temos, né, no entendimento dela, que é uma grande estudiosa, gente, eu realmente esqueci o nome dela, o que nós não temos é um projeto. Nós não temos um projeto o suficiente que realmente faça com que essa verba chegue até nós. Mas falando aqui da nossa realidade, da nossa capital, né, nós temos também, repetindo, que melhorar nos projetos, melhorar nas verbas. Não tem como, Cacá, fazer política pública sem grana, sem dinheiro, não tem como, né? E ainda é uma temática, é uma área muito desprezada. Nós estamos aí diante de várias realidades, né, da qual várias autoridades acham que é um desperdício investir em políticas públicas que atendam essa demanda, né, que inclui a violência doméstica e familiar, porque existem coisas mais urgentes. Então é lamentável. Nós não estamos dando conta. Então o nosso município, a nossa capital, o nosso município, o nosso estado não está dando conta as políticas públicas que existem. Se elas funcionassem, para que elas funcionem precisa de verba, com certeza nós teríamos uma outra realidade. Mas no momento é isso, respondendo a pergunta, precisamos melhorar, precisamos de um projeto melhor para que essa verba chegue até nós e que nós venhamos aí desenvolver as políticas públicas com a sociedade. Então precisamos de coisas mais efetivas, né, de políticas não, talvez de projetos que venham atender. Exatamente, né, projetos que venham atender a demanda, né? Digamos assim, a verba. Segundo essa estudiosa, a verba existe, no final sempre tem um balanço, sempre tem uma análise, então ela conseguiu entender, né, a partir, ela pontuou nos estudos dela, que chega até sobrar o valor, digamos assim, sobra dinheiro, o dinheiro volta para os cofres, né? E aí a pergunta foi feita: por que sobra? Porque não existe um projeto que consiga abranger, né, essa verba aqui, para que essa verba então seja aí utilizada de uma forma positiva. Muito bem. Que mensagem você deixa já, né, para essas mulheres que têm se calado, né, diante dessa situação,
né? Qual que é a mensagem que você deixa, né, sendo uma operadora desse sistema, né, de combate, de prevenção e tudo mais, mas qual é a sua mensagem que você deixa para essas mulheres aí, né, e o alerta para os homens também? Cacá, a mensagem que eu deixo para as mulheres é a seguinte: compreendemos que humanamente, né, algumas coisas fogem da nossa vontade, do nosso desejo. Todo profissional aí, independe se ele é excelente ou considerado, digamos assim, razoável. Nós temos nosso cansaço mesmo e temos que levar isso em consideração, nossa saúde mental, nossa saúde física. Eu sempre pontuo, não dá para ser um profissional cansado, né, que abraça o mundo, que faz tudo. Quem faz tudo faz nada. Que você continue acreditando que se em algum momento você não foi acolhida, se você não foi bem recebida, se você não se sentiu amparada pela instituição pública da qual neste momento eu estou representando, mas qualquer instituição ou profissionais mesmo da área, que você volte a nos dar esse voto, né? Em algum momento eu acredito que nós realmente estamos fazendo o possível. É claro que o possível nesse momento que nós estamos vivendo não tem sido suficiente. Se tivesse sido, nós não teríamos 52 mulheres mortas no ano passado, mas nós já conseguimos evitar realmente vários feminicídios, justamente dessa forma, acolhendo de forma humanizada, acolhendo quantas vezes é preciso. Repito, você, mulher, pode ir nas instituições públicas quantas vezes vocês entenderem. Por quê, Cacá? Porque tem algumas mulheres que elas falam isso. Eu fui na delegacia e algum profissional, ou fui em algum lugar, alguém já disse que eu já fui lá, não precisa de novo. Que é o diferencial do Espaço Caliandra. Quantas vezes essa mulher for, nós vamos acolher, ouvir, dar esse espaço, e aí nós conseguimos perceber que a mudança existe. Para os homens, rapazes, vocês precisam, porque vocês são, né, infelizmente nesse momento, os causadores aí de tanta brutalidade, repensarem, refletirem e compreender o quanto antes que o modo antigo não está dando certo. E se vocês me perguntarem, como sempre me perguntam, qual é a forma ideal de ser homem, qual é, né, o melhor jeito, o melhor jeito é vocês entendendo que, primeiro, a violência não compensa, né, porque vai gerar um crime e o crime nunca compensou, mas é se abrirem para o diálogo. Tem rapazes, Cacá, que fazem psicoterapia escondido, porque eles compreendem que se alguém souber que eles estão fazendo tratamento psicológico, porque a psicologia, ela ainda tem esse paralelo com a loucura, né? Isso. Nós gostamos de brincar porque eu sou doida, eu sou louca. Nós gostamos de brincar, mas estar louca, né? Que eu até falo, a loucura não existe. O que existe é realmente um sofrimento mental, uma insanidade mental, e isso causa dor. Não é legal. Ninguém quer realmente, no geral, estar nesse lugar. Mas que vocês comecem a conversar. Se não tem coragem de conversar com as mulheres, se converse com seus colegas e pontuem sempre que vocês puderem, né? Vocês são menos machistas, porque tem alguns homens já nesse processo de análise, de reflexão. Pontue, cara, o que você está fazendo não tá bacana, da forma que você está se comportando vai desaguar bem aqui, né? Eu sempre falo, quando eu estou palestrando para os homens, não queira se encontrar comigo lá no Ministério Público. Porque provavelmente, quando esses rapazes, de forma indireta, né, porque eles não vão, quem vem é a outra parte, são as mulheres, mas eles vêm através de processo. Então é melhor vocês refletirem antes que chegue aí nessa questão que é reversível também, mas não é bacana de passar. Muito bem, gente. Olha, tá o recado, né, da Vasti para você, homem, para você, mulher, né? Vasti, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui conosco, né? O espaço está sempre aberto, como eu falei aí, Cacá TV, o Educacá e Conexões, né? Foi pensado para a educação, né? E eu vejo que falar de assunto de violência doméstica é assunto da educação, né? Acho que é porque a educação é uma coisa que vem de casa, se a gente propõe, né? Totalmente.
Então, é falar sobre isso, o espaço vai estar sempre aberto para você. Fica à vontade aí para... Obrigada, Cacá. Eu quero realmente te agradecer por esse espaço, né? É sempre bom estar falando desse tema que se faz necessário. E para você que é um educador, né, Cacá, nós temos também um projeto que nós tivemos uma experiência linda, maravilhosa. A partir de agosto nós fomos nas escolas, algumas escolas aqui de Cuiabá, vamos dar sequência durante esse ano. E nós fizemos roda de conversa com a turma do primeiro e do segundo ano. E nós conseguimos justamente observar, Cacá, que os adolescentes, eles estão mais violentos que os homens, os rapazes. Então, é muito grave para você que está diretamente em sala de aula, né? Consegue perceber isso. Os professores nos trazem essa realidade, que está muito difícil também estar nessa área da educação, mas nós ainda acreditamos que a educação realmente, ela transforma, a educação realmente, ela traz, né, essa libertação e ela muda a vida. Sempre foi assim e isso vai continuar sendo. Eu quero te agradecer por ser um educador, né, por abrir esse espaço aqui, para falar da minha ciência, da minha formação, da minha atuação, assim bem como trazer informação aí para as mulheres, para os homens, para a sociedade no geral. Obrigada. Eu que agradeço, né, a Vasti aqui por esse momento tão, né, tão ilustre e tão, né, de tanto conhecimento, de esclarecimento que nós precisamos, a sociedade precisa, cuiabana, mato-grossense, brasileira. Então, e eu já quero deixar o convite, você que está do outro lado aí, que está nos assistindo, que a semana que vem nós teremos aqui, né, mais uma psicóloga. Estou gostando desse programa. Nós vamos ter aqui, falando sobre o sujeito contemporâneo, né, entre a pressa do mundo e o vazio interior. Né? A psicologia, a psicanálise e a história explicando a ansiedade, adoecimento emocional e a crise do sentido do nosso tempo. É o tema que nós vamos estar aqui. Ela é psicóloga, psicanalista, né, lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Vai estar conosco aqui a semana que vem. Você já é o nosso convidado para terça-feira, às 19h30. Pode dar uma atrasadinha, assim, já um chá, né? Mas a gente vai... Faz parte. Gente, olha, eu quero agradecer mais uma vez, né, a Vasti, né, que está aí, o Ministério Público, por tudo isso que faz contra a violência, contra o feminicídio, né? Vamos continuar. Eu acho que aqui é um espaço da educação e aí, como ela falou, né, o que a gente sempre fala aqui, a educação, ela não muda as pessoas, né? Assim, ela não muda o mundo, mas ela muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, né, nós acreditamos nisso. E você falou bem isso, né? Então, se a gente consegue mudar, eu como homem, mudar, tem filhos, né? Mudar um pouquinho, levar para os meus alunos, para quem nos assiste, né? Que traga uma reflexão, um pontinho que seja lá para a mudança da sociedade, já vale a pena, né? E o nosso mundo começa a transformar, né? A gente não pode só esperar que as políticas públicas, né? Que o poder público, de modo geral, venha fazer alguma coisa se nós não fazemos a nossa parte. Então, né? Fica aí, né, a nossa recomendação. Então, enquanto houver silêncio, a violência encontra espaço. Que neste episódio seja mais uma voz, mais uma escuta e mais um passo na direção da vida. A Educacá Conexões acredita que falar também é cuidar, escutar é resistir. Um abraço para vocês, né? Semana que vem estaremos de volta, quem sabe num estúdio novo. A gente está aqui bem improvisado, mas foi bom. Foi maravilhoso, aconteceu. E aconteceu. Então, gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.